O mundo não está preparado para isso. É algo muito além do nosso tempo. Mas as leis vão prevalecer e um dia farão um sucesso triunfante. Nikola Tesla. Beth Frati, a Vida Natural, está no ar. Estou muito feliz de estar nesta sexta-feira ao vivo juntamente com vocês. É claro, trocando sempre nossas ideias, as nossas energias e sempre fazendo novos amigos. O programa de hoje é um programa muito especial e eu sugiro que você preste bastante atenção e participe aqui. O telefone vai estar todo o tempo no seu vídeo. Você liga, faça perguntas, porque é um programa diferenciado, um programa que vai aguçar a nossa curiosidade. Hoje nós reunimos 3 cientistas aqui no programa, algo assim inédito. Espero que vocês gostem. Vou começar então falando, hoje a gente vai falar sobre energia livre e ciência de Nikola Tesla. E já já você vai saber, se você não sabe ainda, quem foi Nikola Tesla. Mas eu vou conversar com Boris Petrovich, ou Petrovich, e ele é cientista, engenheiro de sistemas de teleautomação e parente, ou seja, sobrinho neto do Nikola Tesla. Vamos conversar com a doutora Maria Tereza Pereda, que também é cientista, é formada em Química e doutorada em Farmacologia pela Unicamp, e autora de uma série de livros que depois, no decorrer do programa, a gente vai estar falando. E a Ângela Cristina de Pascoal, que já é sócia aqui do programa, né? Também é cientista, pesquisadora e ufóloga. Todo esse pessoal de primeira linha aqui presente hoje, ao vivo, para estar passando a vocês conhecimentos assim que talvez você desconheça ou já se esqueceu. E a gente vai estar aqui falando então sobre energia livre e muito mais outras coisas que eu tenho certeza que vão ser úteis para você no seu conhecimento. Nós vamos começar cumprimentando a Ângela. Ângela, como vai? Tudo bem, Beth? Honra enorme estar no teu programa, como sempre, né? E hoje com 2 feras aqui, né, Beth? Nem fale. Instituto Nikola Tesla no Brasil, prestigiando também, né? A vida natural de Beth Frati. Aliás, a Beth sempre inovou, né? Sempre continua inovando, né, Beth? Obrigada, viu? Maria Tereza Pereda, como vai? Prazer, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Boris Petrovich, desculpa a minha pronúncia, eu sei que não é correta, mas é a maneira que a gente fala aqui no Brasil, né? Agradeço essa oportunidade a expandir a visão de Nikola Tesla, a ciência, a física e as ideias dele de energia livre para o povo brasileiro. Muito bom. Gente, eu vou chamar o pequeno intervalo e eu volto rapidinho, já iniciando o programa com essas 3 feras, falando então sobre energia livre e ciência de Nikola Tesla. Até já. Bom, estamos voltando e iniciando o nosso bate-papo de hoje. E antes da gente entrar diretamente no assunto da energia livre e tal, eu queria saber como é que vocês conseguiram, Maria Pereda, a Cris e o Boris, assim, fizeram uma amizade, uma conexão incrível, né? Como que isso aconteceu? Eu chamo isso de sincronicidade. De cósmica. É cósmica mesmo, porque assim, eu conheci a Cris primeiro, né? Porque já tenho com a Cris desde fevereiro, né, Cris? É verdade. Primeiro programa que eu fiz do Enigmas, porque me indicaram para o Enigmas, um colega meu indicou, dizendo, acho que você tem tudo a ver com o programa Enigmas, pelo tipo de livro que você escreve, pela série O Sol Negro, e eu entrei em contato com a Kátia de Gaia, né? E a Kátia logo chamou para fazer entrevista. E foi uma sintonia incrível, tanto com a Kátia, principalmente com a Cris, porque ela gosta de UFOs e eu também, nessa parte de ufologia e de ciência mística, esotérica, e de colocar isso numa linguagem dentro da ciência para desmistificar e esclarecer. Nosso papel é esclarecer, trazer mesmo para uma consciência do que pode ser real e do que está um pouco confuso. Ninguém vai conseguir trazer a verdade, né? Nem a intenção trazer a verdade. A intenção
esclarecer o máximo possível, tirar a confusão. Depois desse encontro mágico, né, eu lancei o segundo livro, lancei de novo o livro Até no Enigmas. Entre em contato comigo, por causa do tema do livro, que eu falo em energia vril, né? A energia vril é a energia que permeia o universo, é o campo do vril, de onde deriva a partícula de Deus, a partícula do Higgs, de bóson de Higgs, que vocês já colocaram o programa no ar. E a sociedade vril, que está no livro, é uma sociedade que pertenceu à Segunda Guerra Mundial. Isso. Que pertenceu aos nazistas da Segunda Guerra Mundial, que é a história que está por trás, é a sociedade vril numa briga com a Thule Brasil, que a história se passa no Brasil, nazistas renascidos no Brasil, em São Paulo, fundam a sociedade vril, uma versão polaridade negativa, não mais aquela versão exatamente igual aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que tinha o lado dark, mas tinha o lado de ciência e esoterismo juntos para criar tecnologia para a Alemanha. Então, aquilo que a Alemanha desenvolveu como conhecimento tecnológico e avanço, vinha da sociedade vril junto com cientistas fantásticos que desenvolveram esses projetos. E eles trabalhavam exatamente em cima de energia livre, né? Então, os nazistas, com Victor Schauberger, Karl Schappeler e Otto Schumann, eles eram os grandes cientistas que desenvolveram a energia livre para a Alemanha, e eles iam tirar a Alemanha nazista do uso do petróleo, dos combustíveis fósseis. Isso até é um dos motivos que, digamos assim, controversos da real história da Segunda Guerra Mundial. Por detrás, né, quem era tão mal assim, né? E os dois lados, né, eram maus, digamos assim, porque os dois lados queriam tomar o mundo, um com a guerra do petróleo e o outro sem o petróleo. Então, cada um dos dois lados que estavam em guerra tinham suas intenções positivas e negativas, né? Quando os dois brigam, talvez você tenha que procurar o terceiro, que é quem está com interesse na guerra, né? Então, essa história da Segunda Guerra Mundial, trazida para os tempos atuais, com a sociedade vril, com a história do vril, que é um conceito que vem da antiga Suméria. Os antigos sumérios já falavam em vril, está gravado nas tábuas sumérias, o termo vril-ya, que é a energia que permeia o universo. Essa energia que é infinita, é abundante no universo. Pode chamar de éter também? Isso, perfeitamente. Éter é o conceito Energia místico. escalar também ou não? Energia escalar, senhor. Pode ser chamada de energia escalar? Eu diria que é mais o éter, especificamente o vril, né? Bom, mas nós vamos tratar pela nossa consciência, a existência de um meio que permeia todo o universo. A física quântica de hoje tem resposta nesse assunto. Nikola Tesla tem uma ideia diferente, realmente. Ele fazia parte de um grupo de cientistas, junto com Lord Kelvin, famoso, por exemplo, que acreditava na teoria de existência de éter. Para ele, éter era um fluido universal de energia que ele quis utilizar a transmissão de energia instantânea à distância sem perda. Enfim, é um pouco diferente do que nós percebemos, por exemplo, hoje, a transmissão do rádio, que também é uma invenção de Nikola Tesla, onde quando nós transmitimos pelas ondas do rádio, nós estamos inibidos pela uma velocidade de onda que não é infinita, que é a velocidade da luz, que é fixada pelo próprio Einstein e experimentos que descartam a teoria do éter da física. Enfim, nas dimensões das galáxias, a ciência de Newton e Einstein não é útil e nós estamos enfrentando, enfim, uma alteração da física em profundeza que vai comprovar as teorias de Nikola Tesla na realidade. Mais de 100 anos depois de trabalho dele, o campo escalar, enfim, um assunto criado a tentar explicar vários artigos e patentes, publicações de Nikola Tesla, onde ele falava que experimentalmente utilizava ondas mais rápidas do que a velocidade da luz, onde o sistema de transmissão de energia de Nikola Tesla
quando é utilizado, observa-se falta de várias leis de Joule, de Ohm. Enfim, é um assunto que a ciência de hoje não explica por causa de falta de instrumento de medida. Nós estamos inibidos com instrumentos eletromagnéticos que são, no seu fundo, observando o mundo da dualidade, do polo negativo e positivo. Tesla falava da existência de umas partículas que ele achava que têm propriedades de nêutrons. Enfim, uns 50 anos antes de descoberta de neutrino, ele falou que podia ter no modelo da física algo que é neutrino. O campo escalar é um modo de fenômeno não físico. E Tesla, vou citar, falou que quando a ciência começa a estudar os fenômenos não físicos, vai avançar em 10 anos, igualmente nos todos os séculos da sua própria existência. O que nós não conseguimos medir, enfim, não significa que isso não existe. Claro. Esse é o problema Só para desmistificar, Posso da mostrar humanidade. as fotos do Nikola Tesla? Tem vídeo, né? Podemos vídeo enviar. O vídeo realmente aqui apresenta uma instituição fundada no Brasil, que é o Instituto de Tecnologias Sustentáveis Nikola Tesla, fundado em dezembro de ano 2012 como uma associação de pesquisa em Brasília, onde nós construímos um laboratório com as metas e objetivos de pesquisa e desenvolvimento de novas fontes de energia convencionais e não convencionais, métodos de transmissão de energia sem fio, que foi o último trabalho não realizado de Nikola Tesla, e na terceira parte, tecnologias de análise e alteração de campo energético humano que trata fenômenos da bioressonância. Vamos então ao vídeo? Depois eu... Muito bom. Boris, para quem não sabe ou quem já esqueceu, né? Quem foi Nikola Tesla? Fala um pouquinho, assim, em rápidas palavras. Eu sei que ele foi um gênio, né? E você está dando continuidade, além da verdade, do trabalho dele. Mas para quem não sabe ou esqueceu, fala para a gente quem foi Nikola Tesla. Podemos gravar vários programas Sim. nesse assunto. Eu vou com o meu português que não é perfeito Mas tá ótimo, todo mundo está entendendo. explicar. Eu sou um sérvio no Brasil trabalhando. O Nikola Tesla foi um dos maiores cientistas da nossa civilização, da humanidade, com mais de 300 patentes. Fundou a física e engenharia do eletromagnetismo. Hoje em dia, quando vocês ligam luzes nas suas casas, no interruptor, vocês usam ainda 100 anos depois do trabalho dele, pelo menos 5 patentes. É o campo rotacional eletromagnético,
é mais importante para vocês entenderem a importância dessa invenção é igual à importância da invenção de roda, só que aqui se trata a roda da natureza, roda eletromagnética, que seguiu da intuição de Nikola Tesla, a observação da natureza, onde tudo gira, os planetas, sols, galáxias, tudo gira, enfim, de uma forma aproveitando forças de eletromagnetismo, e o Nikola Tesla, de invenção de campo rotacional eletromagnético, introduziu os motores e geradores indutivos, que são girando toda a movimentação das nossas indústrias, criou a primeira usina hidroelétrica nas Cataratas Niagara, nos Estados Unidos, onde ele tem laboratório, sistemas de ainda transmissão. Funciona o laboratório dele nos Estados Unidos? Bom, o laboratório foi destruído e mantém-se uma casa histórica, qual hoje em dia várias pessoas em grupos, organizações querem manter como um museu. Museu, né? Uhum. Exatamente. Nikola Tesla inventou controle remoto. Mas a gente utiliza rádio, todo o controle remoto rádio, devido às ondas de rádio que ele usou, ele criou o controle remoto. Foi o primeiro controle remoto do mundo, 1895. E fala, Beth, que ele recebeu a tecnologia dos OVNIs, né? Essa que é uma parte coisa interessa muito a gente, né? que vai inovar, né, totalmente o planeta, as máquinas voadoras de Tesla, né? Então, será que o Nikola Tesla tinha esse contato com extraterrestre? Bom, aí é interessante pensar um pouco como um ser humano podia ver tantas coisas no fundo de funcionamento da natureza, receber isso de uma forma revelatória, tornar isso nas invenções funcionando. Na autobiografia, Nikola Tesla descreveu que todas as invenções ele recebeu de uma forma, como imagem, uma visão na tela mental dele. Essas invenções funcionaram em partes pequenas, ainda antes de que ele tornou eles o desenho ou também num equipamento na oficina, enfim. Quer dizer que ele recebia primeiro na tela mental dele, ele via funcionando. Isso, ele via claramente. Efetivamente, aí via aqui, né, Beth? Ele falava que todo ser vivo é dirigido pelas forças externas do universo, não no sentido de astrologia, mas também no sentido da física concreta. Ele achava que todos os seres humanos são teleautomatas, dirigidas pelas forças do exterior, enfim. Ele se achava como uma antena mais sensível do que as outras, e assim explicou do jeito que ele chegou até saber em profundeza o modo de funcionamento da roda da natureza que gira todo o universo. De uma maneira mais simplificada, o que acontecia com ele assim, ele acreditava numa coisa que hoje a física moderna, os neurocientistas estão falando, né? Que o nosso cérebro é um mero receptor holográfico. Então, o Priman, que é um dos grandes neurocientistas, fala: a mente trabalha de forma holográfica, a mente da Terra, e ela é um receptor de níveis mais altos de consciência. Então, a consciência do homem está fora do seu corpo. E quando esta mente da Terra começa a processar melhor, é como um computador, você tem um bom hardware, então você tem que entrar com um hardware mais potente para conseguir instalar novas linguagens computacionais, o Windows 10, por exemplo, tem que ter um hardware adequado. E dentro do Windows 10 tem softwares adequados, modernos, que você pode imputar se o hardware e a linguagem é moderna, né? Então, o que tinha Nikola Tesla? Ele tinha um hardware e uma boa linguagem computacional. Então, os softwares estavam sendo imputados constantemente por uma mente que estava em cima, que é o programador. Esse programador, ou como os maçons chamam, o grande arquiteto, né? Ele está fora dessa mente aqui. Essa mente é um receptor. Então, Nikola Tesla dizia o que ele disse, ele é um autômata. Então, o homem é como se fosse um robô aqui na Terra, sendo movido por um ser
que é a Superior, consciência né? que está fora. Uma consciência superior. Para a física moderna, os físicos quânticos, Computador biológico, mais ou menos? isso, eles consideram o campo, esse campo que filosoficamente se chama de campo de Higgs, né, hoje, ou se chama até de o campo, na mitologia nórdica se falava como o vril, o campo do vril, que depois sai energia. Antes, você tem uma fatia assim, que é o campo 2D, que os físicos chamam de filme 2D holográfico. Do lado direito é o que surge o seu universo, é a realidade que você vive, é uma bolha. Por isso que vem de uma explosão e cria uma bolha. Interessantemente, o nome Yahvé está ligado com esfericidade, está ligado com o número Pi, que é o número da circunferência, na gematria hebraica, né? Significa que Yahvé pode ter sido o criador desse universo holográfico, o programador. Só que antes dessa programação de Yahvé, que criou a bolha esférica, que a ele é dada a gematria, ou numerologia Pi, que é da esfera, havia algo antes dele, que é a consciência. Então tem uma consciência não material, que é isso que eles chamam de mais rápido que a velocidade da luz, porque a luz é um fóton. Então, na programação de Yahvé, ele fala, haja luz. Da luz se fez carne, né? Haja luz, o verbo, a luz e a carne. Então, nesse universo criado por Yahvé, ele é um programador do lado da bolha. Só que antes dele havia algo. Esse algo, ele é não material, está antes da luz. Então, se ele está antes da luz, porque a luz é uma partícula, o fóton, quem está do lado esquerdo é mais rápido que a luz. Ele é mais onipotente e mais onipresente. Ele tem mais poder sobre o tempo e o espaço. Por isso que quando você entra nessa teoria que o Tesla já abordava, você já está além do tempo, você domina o tempo e espaço, porque o tempo e espaço não te permite mais, não está mais dentro do seu domínio, está além, está aquém do seu domínio, né? E esse universo todo que a gente cria é esse universo holográfico. Então a nossa consciência pertence a um outro nível, que não tem a ver com a matéria, já não tem mais nada a ver com a luz. E pertence a esse nível superior. Então, a física... A Matrix está do lado direito. A consciência está do lado esquerdo desse filme holográfico, né? Então, é algo que está além. Nós vivemos na Matrix. Isso. Nós vivemos na programação. Nós, realidade física, corpo físico. Então, nós somos como robôs e tem alguém que está fazendo essa programação. Por isso, Tesla sabia disso. É o que ele quis dizer. E esse que está criando isso que está além... O Tesla se conectava, porque as pessoas que são essas antenas... Nós somos antenas humanas, que são essas que têm maiores capacidades, se conectam com alguma coisa que está fora do tempo e fora do espaço. Por isso que fazem invenções muito além do seu tempo, que é o caso do Tesla. Né, eles, né? São os inovadores, né? As invenções do Tesla já têm 100 anos e elas continuam 200 anos à frente, algumas delas. Né? Então, com certeza ele tinha essa comunicação direta, ele como uma antena humana, ele tinha uma conexão direta com esse universo não material que claro. Está fora até do campo da luz. Quer dizer, tudo uma linguagem, gente, científica, né, que a gente, dentro das religiões, a gente chama isso de Deus, ou o cosmo, né? São várias definições, né? O arquiteto do universo. Cientificamente, então, é tudo isso que vocês estão falando. Cientificamente, o Tesla era uma antena parabólica. Pronto. Ele próprio falava que se vocês querem descobrir os segredos do universo, pense em termos de frequência, vibração e energia. Assim que ele fundou a engenharia física de antenas. Como fundador de trabalho de rádio, na pesquisa dele, descobriu um fenômeno muito interessante, que não só ele conseguia transmitir informações à distância sem fio, o qual o investidor dele apoiava,
Essa é uma foto de embaixo do laboratório de Nikola Tesla em Colorado Springs, nos Estados Unidos, onde, enfim, ele iniciou o trabalho no rádio com um equipamento que chama bobina de Tesla, e descobriu a capacidade de bobinas de transmitir energia sem fio à distância até dezenas de quilômetros. E outra imagem à esquerda é a famosa torre de Tesla, com a qual ele sonhava de transmitir energia utilizando o método que os físicos chamam de ressonância, uma frequência de ressonância terrestre, gratuitamente para todos os usuários no globo inteiro. Hoje em dia, depois de trabalho de Nikola Tesla, que ele não conseguia manifestar por causa de várias interferências, inclusive ele falava que as próprias leis da física atrapalharam ele, nós sabemos pelas pesquisas e desenvolvimento nas instituições federais na Rússia, que é a realidade tecnológica, um sistema global de transmissão de energia sem fio, pelos patentes de Tesla, claro, como umas inovações, onde nós estamos com 5 transmissores globais de energia capazes de resolver o problema energético do globo inteiro. Enfim, o Nikola Tesla tem uma visão de manifestar umas tecnologias que melhoram a qualidade de vida de todos, gerar energia de fontes renováveis de energia e transmitir globalmente para todo qualquer lugar no planeta onde não tem acesso por exemplo, recursos de energias renováveis, a ser úteis não só nas casas, indústrias, mas também nos veículos elétricos, carros elétricos, veículos voadores elétricos. Você está dando continuidade a esses projetos do Tesla? Sim, o Instituto, a Tesla aqui no Brasil, tem como meta no trabalho de pesquisa e desenvolvimento do laboratório demonstrar os parâmetros de eficiência na física plena de um tipo de transmissor sem fio amplificador de Nikola Tesla que pode alimentar qualquer equipamento na parte do receptor. Nós temos um projeto, enfim, que trata também a questão de eletropropulsão, que são tipos de eletrodos que ionizam mar ao torno de eletrodo, assim fazendo propulsão. E hoje em dia tem pesquisas ligadas com o Exército dos Estados Unidos, nas várias universidades, de eletrodos que, enfim, são conectados nos osciladores que Tesla inventou, que são osciladores de alta frequência, de alta tensão. Enfim, se nós somos capazes de retirar a fonte de energia de uma nave voadora, tiramos muito peso necessário para levantar uma nave espacial, por exemplo, e se nós conseguimos, de uma forma de um transmissor de Tesla, alimentar um navio elétrico de longe, sem fio, nós estamos capazes, enfim, de utilizar eletropropulsão como um modo de levantar pesos no órbita, como os navios espaciais elétricos. Eu conheço patentes das várias instituições na Rússia que comprovam realmente a tecnologia de Tesla a ser útil para a transmissão de energia para até satélites que ficam 100 km no órbita do planeta. Bom, aproveitando que a Ângela e a Maria Pereira estão aqui, será que ele não tinha contato com extraterrestres, Ângela? Certeza. O que você acha? Eu acho que ele era um extraterrestre que recebia mensagem de outras consciências. Vamos só chamar o intervalo, vamos deixar isso no ar. Será que Nikola Tesla tinha contato com extraterrestres? E não foram eles, talvez, que passaram toda essa tecnologia? Então, eu coloco essa história aqui, né? Eu coloco a Sociedade Vril, os extraterrestres. Eu vou explicar depois, então. Depois do intervalo. Então, vamos deixar aí no ar. Gente, vou chamar um pequeno intervalo, eu volto rapidinho, continuando com esse papo cabeça, com 3 cientistas, e eu espero que vocês estejam gostando. Até já.
Bom, estamos voltando aqui com o nosso bate-papo cabeça, nessa sexta-feira, falando sobre energia livre e ciência de Nikola Tesla. Ficou aqui uma perguntinha, né, Ângela, no ar. Como ufóloga. Como ufóloga, se o Nikola Tesla seria um extraterrestre, na sua opinião? O Nikola Tesla publicou vários artigos nas revistas populares, até científicas, na época do trabalho dele no laboratório, e com o qual ele realmente brigou com o mundo da ciência. Ele publicou que ele recebeu as mensagens dos outros mundos, por exemplo, do Marte. Enfim, achou que dentro desses ondas que ele recebeu nas antenas rudimentárias que construiu, tinha uma matriz de repetições que ele achava que foram mandadas pelas umas inteligências. Mas, enfim, o que aconteceu? Durante de noite, no tempo de experimento dele, o planeta Marte estava passando no horizonte, em cima do experimento dele, de antena, ele recebeu ondas naturais de corpo celestial que é Marte. E, enfim, nesse processo ele fundou a radioastronomia. Hoje em dia os astrônomos utilizam radiotelescópios a mapear o universo, utilizando umas faixas de onda que espectro que é fora da luz visível, com as ondas naturalmente emitidas dos todos os corpos celestiais, visualizar o universo até grandes distâncias, utilizando telescópios com lentes e sem utilizando luz. E por isso ele foi expulso do meio científico, ou ele arrumou briga, né? Briga só. Tesla tinha mais amigos da sociedade espírita, de artistas, escritores. Ele era um solitário, né, Bob? É um gênio O solitário. Arthur Conan Doyle é grande amigo, né, do Tesla. A questão é assim, eu acho que se olhar para o mundo das sociedades secretas, existe muita informação. Dentro do meu livro eu coloco o Tesla associado à sociedade Vril, mas à distância, porque cada um estava numa parte do continente, Tesla estava nos Estados Unidos, enquanto que a Maria Orsi, que a sociedade Vril estava na Alemanha, e elas oficialmente canalizavam informações dos seres da estrela Alfa, da constelação de Touro, que é Aldebaran. Então, os nazistas, oficialmente na sociedade Vril, eles tinham contato telepático mediúnico com seres, consciências elevadas de Aldebaran. E Maria Orsi que trocava cartas com, os dois eram jugoslavos, né, com o Tesla, e essas cartas eram interceptadas, diga-se de passagem, tanto pelos americanos como por ingleses, que tentavam se apoderar dessas cartas, porque elas tinham grande valor, digamos, de informação. Claro. Então, até que nível foram essas trocas de informações, isso a gente não sabe porque a história está apagada, mas dentro de sociedades secretas, a informação é que elas foram em alto nível, onde eles discutiram não só a eletropropulsão, como discutiram também construção de naves espaciais. E construíram, né, Maria? Segundo as sociedades esotéricas alemãs, Raunebus. as teutônicas, esses Raunebus, eles existiram, por isso que são projetos que, oficialmente, os projetos foram encontrados com a tomada de Berlim na Segunda Guerra Mundial. Existem fotos dos Raunebus, que são naves disquinhos, estão aqui até na capa do segundo livro, né? Esses disquinhos aqui voadores, que são tipicamente, interessantemente, quando acabou a guerra, a partir de 1945, principalmente nos anos 50, o que acontece é que esse tipo de disco voador foi extremamente visto nos Estados Unidos nos anos 50, né? Por isso começou aquela série de histórias de invasão no mundo, dos extraterrestres, porque começaram a avistar esses discos que podem ter sido apropriados dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e que a tecnologia de propulsão tem a ver totalmente com o eletromagnetismo, né? Então, é provável que esse contato, tanto o projeto do Tesla para naves espaciais utilizando eletromagnetismo, são vórtice, né? Plasma através do eletromagnetismo, e os alemães que oficialmente tinham contato com extraterrestres, é possível que Tesla também tivesse, né? Então, isso são... Indica que e nos meus livros, O Sol Negro, eu coloco que sim,
né? E em função disso, as naves É assim que existiram, você então na história. conheceu o Boris? Eu acho que quando ele viu que eu falava sobre energia livre, falando do termo sol negro, ele tem uma coisa interessante para falar sobre do sol negro, né? Ele achou que eu provavelmente era tão ou maluca quanto ele, ou cientista quanto ele, porque eu sou doutora também, só que em outra área de farmacologia e química. Mas eu me lancei a juntar o que é história oficial do mundo com a história não oficial e muito que tem a filosofia esotérica, mística e informações do mundo, digamos, das sociedades secretas, onde a história real pode ter sido guardada. Então, como cientista que ele é, representando uma, digamos, uma fundação, né? Ele não pode exatamente dizer coisas que dentro de um livro, dentro de uma ficção, eu posso misturar realidade ou não. Então, dados oficiais e extraoficiais estão aqui dentro. Então, boa parte do que se fala de Tesla e o que se fala de sua pesquisa em cima de naves espaciais, em cima da teoria do eletromagnetismo, do vórtice de plasma, que gerava a propulsão dessas naves, está dentro desses livros, dentro da ficção científica e dentro da trama, onde tem as batalhas e as lutas para conseguirem essas tecnologias entre duas sociedades secretas que existiram na Segunda Guerra Mundial. A verdade é que a ficção é uma forma de trazer a realidade. Exato, né? muito obrigada. Perfeito, era isso que eu Tesla, era na fazer. realidade, foi uma consciência, no meu ponto de vista, uma consciência extremamente evoluída, que veio aqui, deixou um legado para a humanidade, e talvez ele esteja de volta, a gente não sabe, né? Para poder continuar o trabalho que ele deixou lá atrás. Exatamente. Quem sabe? Nós sabemos que reencarnação existe, talvez a sociedade vril também toda esteja de volta para fazer um trabalho Exato. em prol da humanidade, Claro. com pessoas que estão reencarnando, Exato. que já reencarnaram. Então, a questão é, ele era um visionário, né? Com certeza uma consciência extremamente evoluída que veio de outras paragens do universo para trazer benefício para a humanidade. Exato. Então isso a gente tem que tirar, né, o chapéu para esse Todos, grande né? cientista, porque ele simplesmente foi e é maravilhoso. E deixa a continuação dele através do sobrinho Neto, aqui no Brasil. E foi por isso que ele me procurou, porque ele me procurou falando, olha, você está falando de energia livre, você está falando de Tesla nos programas de rádio, no seu livro você colocou o termo sol negro, que é uma tecnologia que ele tem que falar a respeito, que ele mesmo visualizou como possível, que se chama sol negro. Foram muitas coincidências, né? Quando ele me chamou e me falou disso, eu não sabia se era real, se eu é que estava tendo visões, eu não tenho, eu não sou médium, eu não estava tendo visões, mas eu falei, será que eu comecei a ter visões? Porque ele parecia saído de dentro do livro. E quando eu o conheci, fui buscar no aeroporto, a primeira providência que eu tomei foi beliscar para ver se era de verdade. E então ele é de verdade e é muito sincrônico. O que eu escrevi aqui, o trabalho dele, o conhecimento dele é como rever o próprio Tesla na Terra novamente. O que significa sol negro? Eu sei que você que escreveu o livro. Não, mas agora é Mas outra eu vou visão. perguntar É outra pra visão, você. sim, tem que ser a dele mesmo. Essa que é mais interessante. O que significa sol negro, Boris? Bom, uns 13 anos atrás, eu trabalhava na Alemanha, no Instituto Fraunhofer, junto com um amigo, eu estava num cafezinho, e ele trabalhou com sistemas de software de transmissão e comunicação com estações básicas, com satélites que fazem medidas de magnetismo terrestre, de campo eletromagnético terrestre. E começou a desenhar o campo eletromagnético terrestre como uma forma de uma flor rosa, que é a casca eletromagnética natural do planeta, que protege o planeta de vários tipos de partículas cósmicas, inclusive de ventos solares, essas descargas violentas de plasma no universo. Aí eu parei, aí eu comecei a receber várias imagens na cabeça de realmente uma tecnologia de aproveitar a imensa energia de plasma solar que, quando vocês têm um vento solar batendo no campo eletromagnético terrestre durante, por exemplo, 2 dias, o sistema energético da Terra recebe energia de quantidade de toda a energia que a humanidade utilizou da sua existência, só em 2 dias, totalmente sem aproveitar. Aí eu recebi uma imagem de uma tecnologia avançada, baseada, claro, nos patentes de Tesla, que é utilizada para
alterar os fluxos energéticos e de partículas ionizadas no campo eletromagnético terrestre, que é capaz de focar essa energia e movimentar ela de uma forma de campo magnético rotacional, e que o campo eletromagnético terrestre é um grande acelerador de partículas ionizadas que é capaz de gerar um distúrbio gravitacional a ser utilizado para propulsionar naves espaciais até as longas distâncias do universo, mais longe do que no sistema solar. Enfim, um aproveitamento de tecnologias existentes e uma realidade física de realizar um tipo de propulsão interestelar baseado nas tecnologias de Tesla, que é realmente artificialmente construir um tipo de colapso de estrelas. Enfim, no universo, esse acontecimento físico nós podemos achar no momento de colapso de uma estrela, onde ela se torna um sol negro. Mitologicamente, o que é o Sol Negro? Você tem Michelangelo na Capela Sistina apontando para o Sol com uma mão e para a Lua com a outra mão. Então, essas polaridades de opostos são chamadas Sol Negros. Os maçons até colocam o Sol e a Lua nos seus pilares como as polaridades, né? Então, até a Bíblia fala disso, tem a ver com a Arca da Aliança. Toda vez que você tem o Sol e a Lua, você tem até um momento de eclipse, né? Você tem as duas forças místicas e esotéricas unidas. O mundo que a gente vive, ele é feito pela polaridade, né? Então, o Sol Negro, ele mostra o encontro dessas polaridades. E quando você tem isso, você tem um grande nível de energia manifesta. Então, tanto o nível consciente ou inconsciente é manipulado nesse momento, como a energia também. Então, criando esses momentos que você pode criar, digamos, tanto tecnologias de propulsão, como você pode criar portais, né? Então, no livro, o Sol Negro tem a ver com os nazistas. Então, o Sol Negro era a ordem do Sol Negro. Era uma ordem dentro da SS, que era uma ordem de, como se fossem samurais nazistas, treinados esotericamente, treinados em combate com os dois lados, o combate e o esoterismo juntos, como eram os samurais do Japão. Por isso que o Japão se uniu, né, com o eixo, se uniu com os alemães na Segunda Guerra Mundial, porque a proposta dos alemães, a proposta dos japoneses é muito similar: juntar a ciência, juntar a matéria com o místico em uma coisa só. Por isso o Sol Negro e por isso a tecnologia se tornaria poderosa quando você junta essas polaridades. Você concorda com isso, Nicolas? Nicolas Teslinha, ele, né? Teslinha. Eu vejo movimentação grande na parte da Academia da Ciência Rússia, por exemplo, onde Temos 5 minutinhos, viu? Não existe mais a necessidade de comprovar uns acontecimentos naturais que são explicados pela física de Tesla. Já uns 40 anos, onde eles utilizam essas teorias já comprovadas para fazer vários equipamentos em cima disso. E a pesquisa de telepatia, por exemplo, é mais importante nesse assunto de nós entendermos essa interconectividade de todos nós percebendo que nós somos antenas capazes de transmitir informações e também energia, que pode ajudar uma pessoa ao próximo a ser curada, por exemplo. Enfim, eu acho muito importante no sistema educacional introduzir essas ideias, que não existe um espaço vazio dentro de nós mesmos, que é um espaço vivo, que nós somos interconectados também com o próprio sistema do planeta, que é um organismo capaz de ter consciência. E nas instituições da Rússia, as pessoas hipersensíveis, que são já nascidas com esses poderes, utilizam vários tipos de tecnologias de aumento de energia humana. O Nikola Tesla publicou vários artigos sobre o problema do aumento de energia humana, eletroterapia, tratando
já assistindo do corpo humano como uma forma de antena. Essa imagem de um equipamento que se chama espelho de Kusiri, que é capaz de alterar e aumentar poderes psíquicos de seres humanos, onde é feita uma pesquisa científica nos grupos de hipersensíveis à transmissão de linguagem de imagens telepáticas de até 2.000 quilômetros a distância. Foi descoberta uma coisa muito interessante, que os receptores, às vezes, comprovado pela estatística, receberam as mensagens até 7 dias antes do que foram mandadas. Enfim, essa transmissão mais na luz, funciona na matéria. fora do matéria. tempo É isso que eu estava falando. também. E nós somos capazes de conectar-se pelo campo eletromagnético terrestre também de uma forma como e comunicar com tudo ser vivo que existe no universo, na galáxia. E aqui no Brasil existe um fenômeno geofísico muito interessante, que é os equipamentos de russos são, na verdade, um tipo de tubo que faz um ambiente hipomagnético, então baixa a potência do campo eletromagnético terrestre. O Brasil, mais ou menos o país inteiro, de Uruguai até Tocantins, encontra-se numa anomalia que os cientistas chamam de anomalia do Atlântico, anomalia magnética do Atlântico do Sul, que é efeito de ângulo de eixo rotacional terrestre com eixo magnético terrestre que deixa o Brasil mais perto de camadas condutivas do campo magnético. O que é isso? Imagina um buraco no céu, aonde muito mais radiação, essa imagem é importante, muito mais radiação, raios cósmicos penetram a atmosfera, a atmosfera fica mais condutiva, mais ionizada, e mais um efeito é abaixamento da potência do campo eletromagnético terrestre, que toda essa área é capaz de manifestar umas mudanças naturais nas consciências de pessoas e adicionando isso, por causa de aumento da condutividade do ar, todos os experimentos que querem replicar de uma forma patentes de Tesla de transmissão de energia sem fio, podem aproveitar a aumentada condutividade para replicar experimentos com maior eficiência. Isso de uma maneira simples. Quer dizer o seguinte, então temos um minutinho. A espiritualidade brasileira não é por acaso. Então tem toda essa explicação que o Boris deu. Existe um buraco aqui que a gente recebe. E esoterismo tem que estar juntas. Como já estiveram no passado, os russos juntaram ciência e esoterismo de novo. Então os antigos egípcios, os atlantes, eles eram assim. Então agora está na hora da gente voltar fazer essa união novamente. A conexão da consciência com a ciência, coisa que pode ser provada, mesmo com coisas que não podem ser provadas, elas têm sentido, elas têm lógica, estarem juntas novamente. E tem uma abertura aqui em cima, Isso, pronto. Não é um buraco, tá, viu? Não fazer essa mudança, por isso ele está aqui. Então, tornando as pessoas mais sensíveis, Sensíveis, né? antenas mais potentes, os brasileiros. Oi? A gente vai trazê-lo outras vezes, né? Com certeza. Maria? Ele volta em novembro para o Brasil, a gente comunica você, Beth, traz ele novamente. Vai ver toda a equipe Aceita, Boris, vir novamente? Pra gente, ir trocando em miúdos, claro, vamos nos familiarizando. O trabalho do Instituto Tesla continua em Brasília, mas nós temos grupos já com 30 membros no Brasil inteiro, em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, em Manaus. Então nós estamos andando atrás de vários projetos de energias renováveis, ligando com grupos científicos, instituições acadêmicos. Enfim, no esse terceiro ano de funcionamento do Instituto, eu acho que nós vamos até fundar mais um laboratório em São Paulo. Eu tenho certeza. Com Parabéns, viu, gente? Vamos fazer tchauzinho. Gratidão, né? Gratidão, Beth. Obrigada ao público. Obrigada, Boris. Gratidão, Beth. Viu? Muito Gratidão. obrigada mesmo. Gratidão. Maria Pereira, obrigada. A Ângela, que é sócia Gratidão. do programa. Aquela gratidão para você. A gente vai voltar a esse assunto outras vezes e vamos desmiuçando, né?
Vamos traduzindo tudo isso numa Claro. linguagem bem simples para todo mundo poder entender. Quero agradecer a Boutique Que Show que me veste aqui diariamente, que fica aqui na Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Gente, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Volto segunda-feira com outros profissionais, outros assuntos diferentes, sempre visando o autoconhecimento, saúde, espiritualidade. Fiquem com Deus, até segunda.